Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da série sobre a história de José. Eu espero que você possa ser edificado. Então, antes de começar o vídeo, peço que você possa deixar o like, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essas mensagens. Começamos com o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2, onde está escrito: Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de vocês? De você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Nesse primeiro texto que nós lemos, falamos sobre o primeiro estágio da vida de José, que é o estado sonhador. José, o sonhador, aquele que tinha sonhos. A palavra vai dizer que José era filho de Jacó. Para nós termos um contexto melhor, uma compreensão, nós precisamos entender que Jacó era um homem rico naquele tempo. Jacó era um dos 3 patriarcas de Israel. Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão, um dos fundadores do judaísmo, daquilo que Deus havia escolhido como o povo para trazer bênção às nações. Então José era um homem rico porque nascia também de um pai rico, que era Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas, junto com José, que teve, nós iremos ver mais para frente, Efraim, Manassés, depois também vai falar sobre Ruben, Judá, todos os patriarcas das tribos de Israel. E aqui vai dizer então que José tinha 17 anos quando recebe os seus sonhos, quando recebe esse desejo, esse direcionamento divino de governar, esse direcionamento de ter um papel, uma posição de destaque. Aqui vai dizer que José tinha o costume de trazer as más notícias aos seus pais, ao seu pai. Ou seja, ele tinha esse desejo de fazer aquilo que era correto, de fazer aquilo que é justo. Então ele trazia ao seu pai as notícias daquilo que os filhos das concubinas de Jacó, dos filhos de Bila e Zilpa, faziam de mal, para que assim Jacó pudesse corrigi-los. Depois eu falar que Israel, que também é chamado de Jacó, e que também é o nome de Jacó, tinha um costume errado, que era o de amar mais a José do que os outros. Nós sabemos que os pais não devem expressar uma preferência maior entre um filho do que o outro, porque isso tende a trazer inimizade entre os irmãos. Aqui Israel faz algo errado, que era o de amar a José mais que as outras, e ele expressa isso com um presente, porque sendo José filho da sua velhice, ou seja, um dos seus últimos filhos que ele teve, ele tinha esse amor grande e expressa esse amor com um presente, que era uma túnica talar de mangas compridas. Algumas versões vão trazer aqui uma túnica colorida, mas independentemente do que seja realmente, nós entendemos que aqui Jacó tinha uma preferência sobre José e trouxe um presente a ele. E nós iremos ver ao longo da história de José que essa túnica, que a veste, é algo presente, é uma característica presente na história de José. E aqui, uma vez que Jacó tem essa preferência e expressa a preferência com José e dando esse presente, os irmãos passam a ter ciúmes, passam a ter invejas desse menino sonhador, desse jovem que sonhava grandes sonhos. O primeiro sonho, então, que José teve, nós lemos aqui, é o sonho dos feixes. Eles estavam amarrando feixes, ou seja, eles, como agricultores, estavam colhendo aquilo que eles tinham ceifado, e os feixes que José tinha colhido tinha se levantado como sinal da posição de destaque, como posição de autoridade que ele teria, e o feixe dos seus irmãos se ficariam
inclinado e iriam se reverenciar perante ele. Ao ouvirem isso, os irmãos logo pensaram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que irá dominar sobre nós? Já começa a inimizade entre os irmãos. O segundo sonho que ele fala é sobre o Sol. Ele, sendo essa posição de destaque, mais uma vez, com o governo, tende a ter o Sol, a Lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. E ao verem isso, sua família, seu pai logo pensa: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos no chão diante de você? Aqui, Jacó já tinha entendido que Deus tinha dado a José esse sonho de reinar, esse sonho de ter uma posição de destaque entre os irmãos, entre sua família, entre seu pai. Então, nessa primeira fase da história de José, eu gostaria de perguntar a você: quais são os sonhos que você tem? Quais são os projetos, os planos que você está tendo? O primeiro passo para o sucesso dos seus sonhos é alinhar com a vontade divina. É perguntar se realmente aquilo que você está tendo em seu coração é o desejo de Deus ou apenas o desejo da sua vontade própria. Porque o primeiro passo para nós entendermos que um desejo é de Deus é se esse desejo vem a servir aos outros. Nós iremos ver ao longo da história de José que o sonho que ele tinha de governar viria não para seu benefício próprio, porque quando nós fazemos algo de bom, como um fruto que dá uma árvore, nós não servimos a nós mesmos, mas nós viemos para ser um canal, para sermos algo que vai ajudar na vida dos outros. Então, a primeira característica de um sonho de Deus é o sonho que ajuda ao outro. Esse é o sonho que José tem. E também, nós entendemos também com a história de José que os sonhos servem, e isso eu tiro de uma frase do Thiago Brunet, o sonho serve como uma anestesia para o processo. Deus, quando dá um sonho a José, ele mostra o seu destino final, o seu propósito, que era governar. Porém, não mostra todo o processo que ele teria, porque talvez se mostrasse, José ficaria desanimado. O mesmo ocorre conosco. Quando nós temos um sonho grande, quando nós temos um sonho de crescer na vida, se esse é o sonho que nós temos alinhado com a vontade de Deus, quando nós temos um sonho de prosperar, nós temos esse sonho, nós recebemos de Deus, mas Deus não vai mostrar todo o passo a passo, todo o processo. Ele nos mostra o pico da montanha, mas não nos mostra o caminho até lá, porque certamente as dores da vida serão difíceis, mas quando nós focamos naquilo que Deus tem para nós, quando nós focamos nos sonhos de Deus, então, ainda que seja difícil o processo, ainda que seja difícil a jornada, certamente o sonho vai nos servir como um anestésico, vai servir como uma facilidade para nós, ainda que soframos, ainda que quase pereçamos, permaneçamos fiéis até o fim, porque Deus, que sonhou conosco, que nos entregou o sonho, vai ser fiel para nos entregar aquilo que Ele nos deu como sonho. Então, nesse primeiro vídeo, gostaria de concluir essa primeira fase do José como um sonhador. Espero mais uma vez que você possa ser edificado com esse vídeo. Não esqueça de deixar o like, curtir, comentar e se inscrever para que mais pessoas possam se inscrever e serem alcançadas por essas mensagens. Nos próximos vídeos nós iremos continuar com a história de José.